diretamente aqui do ginásio do Grajaú, na segunda etapa da Federação de Jiu-Jitsu Esportivo do Estado do Rio de Janeiro. Vou conversar agora aqui com o mestre Oswaldo Paquetá, que super homenageado em todos os eventos que nós vamos, sempre o mestre é recebido com palmas. Ei, mestre Paquetá, quantos anos de jiu-jitsu? Olha, esse ano eu completo 50 anos de jiu-jitsu. Foi quando eu comecei na Academia Gracie, mas anteriormente eu já treinava. Oficialmente eu comecei na Academia Gracie, mas já oficiosamente eu treinava já jiu-jitsu. Fiz jiu-jitsu na Academia Almir Ribeiro, na rua Marique Veiga. Eu já fazia desde 57 para 58, mas comecei oficialmente em 59 na Academia Gracie. Fui aluno do Carson, do João Alberto, sou dessa época. É uma coisa bem antiga, né? Paquetá, e como é que era o jiu-jitsu naquela época no Brasil? O jiu-jitsu pioneiro? Olha, não era um jiu-jitsu competitivo como hoje. O jiu-jitsu hoje ele é competitivo. Você fazia o jiu-jitsu como se fizesse um esporte, para uma defesa pessoal. Não tinha essa briga, não tinha esses campeonatos, briga entre aspas, lógico. Não tinha esses campeonatos que nós temos hoje, não se ganhava dinheiro. É uma coisa muito importante e interessante que eu vou falar para você, talvez seja a primeira vez. Também naquela época, ninguém tinha kimono. O kimono era da própria academia. Você pagava uma mensalidade, você tinha direito ao kimono limpo. A Academia Gracie, por exemplo, tinha uma lavanderia que era em Teresópolis. Então, na segunda-feira, eles levavam os kimonos para lavar. Quando você vinha treinar, você tinha o kimono lavado, limpinho. Você recebia sabonete, recebia toalha, tudo isso. Não é hoje que todo lutador tem seu kimono. Antigamente, ninguém tinha kimono. Só tinha kimono as próprias academias. Academias não, poucas academias, porque existiam poucas academias. E a melhor e a mais bem organizada, que eu nunca vi igual, era a Academia Gracie. Era a academia mais bem organizada que existia na época. E Paquetá, você que viveu a história e que ajudou a construir isso que o jiu-jitsu é hoje, como você vê essa expansão do Brazilian Jiu-Jitsu no mundo e vários atletas de jiu-jitsu, inclusive partindo por Vale Tudo e sendo bem sucedido? Olha, já era uma coisa esperada, porque o jiu-jitsu é o esporte mais completo. No meu tempo, você para fazer Vale Tudo, você precisava conhecer jiu-jitsu e um pouco de boxe e correr na praia e fazer ginástica. Hoje não, hoje já tem outros esportes, você tem que fazer Muay Thai, você tem que fazer kickbox, tem que fazer capoeira, você tem que fazer todo outro boxe para poder ser um lutador de Vale Tudo. Mas principalmente, primordialmente, o jiu-jitsu. Sem o jiu-jitsu você nunca vai ser um bom lutador. Nós temos exemplos aí de grandes lutadores, mas que se não faz jiu-jitsu, acaba como se diria na gíria, entrando pelo cano. Faz uma luta, ganha, depois cai no lugar comum e começa a perder. Aí ele vem fazer jiu-jitsu. Mas tem o complemento, que hoje é o Muay Thai, foi provado. Você tem que fazer outras lutas, mas primordialmente o jiu-jitsu. E hoje, o jiu-jitsu hoje você pode se manter. Antigamente você pagava a sua mentalidade e acabou. Não existia esse campeão. Mas você ganhava uma medalhinha. Hoje você pode ser um profissional de jiu-jitsu. Você conhece muito bem quantos lutadores nós temos que vivem exclusivamente do jiu-jitsu. Nós conhecemos. Eu vivi, alguma época eu vivi só de jiu-jitsu. Entendeu? Também. Mas hoje, excepcionalmente hoje, na época de hoje, você pode viver exclusivamente de jiu-jitsu. Você pode dar aula no Japão, nos Estados Unidos, em outros países. Nós temos quantos amigos nós temos em comum que vivem exclusivamente de jiu-jitsu. Jiu-jitsu hoje é uma profissão. Porque antigamente não, você era aluno de jiu-jitsu, fazia jiu-jitsu como um esporte só. Hoje é muito mais do que algo esportivo. É uma profissão. Jiu-jitsu hoje é uma profissão. Paquetá, agora, hoje nós temos campeonatos organizados mundiais nos Estados Unidos e a Academia Gracie se espalhou pela Ásia. Não tem, acho que nenhum país do mundo, poucos são os países do mundo que não tem ainda o jiu-jitsu. O que você atribui que o jiu-jitsu ainda não se tornou um esporte olímpico? Olha, porque para ser esporte olímpico precisa ter 75 países. Tem que ser 75 países, 75 federações, um em cada país, para se tornar olímpico.
somente por isso ainda não foi olímpico. Somente. Há pouco tempo eu estive conversando com uma pessoa do COB e essa pessoa me explicou. Eu falei, por que não tem? Se tem no Japão, tem nos Estados Unidos, tem então lá. Esse Paquetá precisa de 75 países. Olha, você vê. Até cuspe em distância tem no esporte olímpico e não tem o jiu-jitsu. Vôlei de praia? Pô, vôlei de praia, tudo que é esporte tem, mas é que o principal são 75 países, mínimo de 75 países, somente por isso, porque tecnicamente falando, o jiu-jitsu está acima de muitos esportes que são olímpicos e infelizmente tem um problema político, né? Você sabe que existe um problema político e esse problema o Brasil está sanando, mas precisa ter em 75 países. Eu estou falando isso com conhecimento de causa, porque eu estive com uma pessoa do COB, um advogado do COB, e ele que me explicou isso. Ele falou, Paquetá, precisa de 75 países. Mas nós já estamos chegando lá. Nós temos nos Estados Unidos eu acho que deve ter mais de 500 academias de jiu-jitsu. Paquetá, hoje no mundo inteiro eu acho que você é o detentor do maior arquivo de imagens do jiu-jitsu, né? Da história do jiu-jitsu. Acho que não tem poucos faixa preta de sucesso, ou talvez não tenha nenhum faixa preta de sucesso, que você não tenha a imagem desde pelo menos da faixa roxa, marrom. E como está esse teu trabalho? O que você espera fazer com esse legado seu? Não, aquilo ali, na realidade, aquilo ali começou com uma brincadeira, porque o Carson Grace, eu tinha uma propriedade rural, e eu levei o Carson Grace passar um fim de semana. E ele levei uma máquina, e eu filmava o verde, filmava tudo, e ele falou, pô, você filma bem, por que você não filma jiu-jitsu? Aí quando chegamos no Rio de Janeiro, nós fomos uma competição, era um campeonato que tinha na Barra, que era Atlântico Sul. Quem conhece o jiu-jitsu participou do Atlântico Sul. Pra vocês terem uma ideia, o Ricks participou do Atlântico Sul, todos esses grandes lutadores participaram do Atlântico Sul, entendeu? Então, esses campeonatos, eu comecei filmando ali, brincando. Aí quando chegava no outro, 2, 3 dias depois eu dava fita. Eu fazia fita, tive o trabalho de dar. Aí o Cássio um dia disse, você é bobo, fica dando a fita, você parece bobo, fica dando a fita. Você dava a fita às vezes, como camada médico, advogado, os caras competiam, chegava no outro dia, eu fazia fita e ia lá dava. Era um prazer que eu tinha. Na época eu era professor de jiu-jitsu, eu dava aula de jiu-jitsu, ainda dei aula há muitos anos de jiu-jitsu. Mas já estava casado, tinha 2 filhas, e minha mulher também falava, você tem 2 filhas para comprar leite, ficar dando para os outros, mas era um prazer que eu tinha. Aí a coisa foi se profissionalizando de uma maneira tal, que eu fui também guardando, porque aí eu falei, Cássio, olha, eu fiquei com a luta de fulano, fulano e fulano. Aí ele falou assim, eu tenho a luta de fulano, vou te dar. Aí eu fui juntando, e fui resguardando a história, porque aí eu fiquei com a história do jiu-jitsu. Eu tenho fita de 87 pra cá. Na realidade eu comecei a filmar em 91. Mas aí o Cássio me dava uma fita, aí eu juntando outras fitas. Depois eu tive um programa na televisão também que assim, eu apresentava os lutadores top quando começaram. Aí eu apresentava Zé Mário de faixa azul, eu apresentei o Minotauro de faixa azul, apresentei o Paulão de faixa amarela, gordo de faixa amarela com 9 anos. Eu tenho determinados lutadores, a Maurizinho com 8, 9 anos de idade. Não é que eu tenha filmado ele, mas eu ganhei essas fitas e eu trocava com alguns e ia guardando. Hoje nessa brincadeira eu tenho 4.500 fitas, talvez DVDs, talvez mais ainda. Entendeu? Então eu filmo as crianças, às vezes você me vem em campeonato filmando criança, aquilo tudo é para guardar. Eu dou uma, guardo o resto. Normalmente eu não vendo, filme de criança eu não vendo, que eu guardo. Não pensando no futuro ganhar um dinheiro, para guardar a história dele, a história do jiu-jitsu. Outro dia, ainda esses dias, esteve na minha casa o juiz de Manaus, o Dr. Valois pra nós, né? Eu tinha a luta dele de 17 anos, ele foi na minha casa ver, chegou lá, pô, Paquetá, você tem a luta, minha luta assim? Eu tinha luta de 17 anos, faixa amarela, faixa azul. Então, como eu tenho ele, eu tenho outros. Eu tenho Vale Tudo, os famosos, guardado. Aquilo eu tenho o De La Riva, garoto ainda lutando. Entendeu? As lutas mais famosas do Brasil, de Vale Tudo, eu tenho todas elas. Todas, as mais famosas do Brasil eu tenho guardada. Às vezes não tenho todas as lutas, mas eu tenho a maioria das lutas. Isso pra mim é um prazer. Quando eles vão lá em casa, eles assistem. Alguns eu presenteio.
Entendeu? E pra mim eu acho isso da maior importância. É um vício. Se isso é vício, essa é a minha cachaça. Entendeu? Um bebe, outro joga futebol, eu gosto de luta. Eu não acho que é vício não, isso aí é preservar a história, a consciência histórica, tanto que o jiu-jitsu chegou desse tamanho todo e o único arquivo que sobrou, na verdade, da história do Brasil, desse pedaço importante da história, né, são os seus. Paquetá, vou deixar o microfone aqui para você, só para você dar uma dica pra garotada que tá começando agora, você que viu o jiu-jitsu, e o que você acha também, onde o jiu-jitsu pode chegar daqui pra frente? Olha, o jiu-jitsu é infinito. Onde ele vai chegar é de muito difícil. Ele tem a saída, mas onde vai parar, não sei. A tendência é subir cada vez mais. E um conselho que eu dou sempre a garotada, a rapaziada, a garotada, tá lutando, nunca se separar do estudo. Concomitante à luta, o estudo. Se você quer ser um lutador profissional, você tem que estudar, porque você tem que ter uma formação. Hoje você vai lutar no Japão, amanhã você não precisa falar japonês, mas você vai falar pelo menos o inglês, entendeu? Comece já estudando, entendeu? Eu tenho colegas nossos aí que às vezes vão lutar no Japão, chega lá não falam inglês, não falam japonês, tem que pagar uma pessoa para ficar lá fazendo a tradução. Então, junto a tudo isso, luta jiu-jitsu, pode ser campeão de jiu-jitsu, mas não abandona nunca o estudo. Porque o jiu-jitsu é como o futebol. Você tem uma média de 10 anos, 10, 15 anos no máximo. Depois disso aí, você vai parar. E se você não estudou, você vai fazer o quê? Se você não juntou dinheiro, nem todos são campeões. Nem todos vão ser um Pelé da vida. Entendeu? Tem muitos vão parar no meio do caminho. E se você estudou, você não vai parar no meio do caminho, você vai para uma outra área. Então o conselho que eu dou é que estudem. Junto ao esporte, ao jiu-jitsu, qualquer que seja o esporte, mas o estudo em primeiro lugar. Entendeu? Essa é a minha opinião, essa é a minha informação que eu dou para vocês. Não é porque eu tive que estudar, porque eu casei, fui com 2 filhas, minhas filhas estudando e eu tinha parado no 2º grau. Eu sou formado em pedagogia, trabalhei 30 anos na minha área, dei aula de jiu-jitsu, mas também fui diretor de colégio muitos anos. Parei e voltei para o jiu-jitsu, que eu já tinha minha formação, já estava aposentado, e eu acho que do jiu-jitsu só daqui quando eu morrer. Mesmo às vezes eu não vou competir, o pessoal fala, mas eu vi você lá no Muay Thai. Eu gosto de luta, eu vou assistir luta, eu tenho um prazer sair de casa, vir aqui assistir isso aí. Primeiro que eu encontro os amigos antigos, estou por dentro das lutas, conheço os garotos, às vezes eu passo na rua, o garoto, seu Paquetá, porque eu vou lá assistir, e eu gosto disso. E faz muito bem, faz muito bom pro nosso ego também. É isso aí, pessoal. Conversei aqui com o grande mestre Osvaldo Paquetá, lenda viva no jiu-jitsu, Paulo Jesus, diretamente aqui do ginásio do Grajaú Country Club, na 2ª etapa do estadual de jiu-jitsu da FJJE Rio. Paquetá, obrigado, hein? Valeu.